Bom dia, pessoal. Vamos dar início aqui ao nosso evento da REINF. Meu nome é Isabelle, eu trabalho no suporte fiscal da linha RM, TOD Gestão Fiscal. O David, ele vai apresentar junto comigo. David, Bom dia, pessoal. Eu sou o David, sou da equipe de desenvolvimento do módulo do fiscal. Vamos apresentar aqui, tá? A REIF. Só uma observação, sei, acredito que a maioria também esteja assim. Nós estamos trabalhando de casa, tá? Por causa da pandemia que nós estamos vivenciando, né? Se a gente tiver algum problema com áudio, com barulho, vocês podem sinalizar, tá bom? e outra observação também, nós marcamos o evento até às 10h30, mas pode ser que ele se estenda um pouquinho, então vocês podem ficar à vontade para ir perguntando, pode perguntar durante a apresentação, eu vou estar aqui no chat respondendo, e aí no final a gente vai abrir para mais perguntas também, tá bom? Nós estamos gravando, tá, o evento, então, depois a gente vai disponibilizar para vocês o material certinho. Então beleza, vamos começar? David, pode passar. Então, hoje nós vamos abordar aqui bem rapidinho o objetivo, né, da nossa apresentação, qual é o modelo atual de transmissão da REINF e o novo modelo, o que que motivou a gente a fazer essa nova implementação, quais são os benefícios, e aí depois nós vamos mostrar na prática, a geração no sistema e as dúvidas. Bom, o objetivo da nossa apresentação hoje é demonstrar para vocês o novo modelo, a nova opção para geração e transmissão da REINF, que hoje vocês vão poder gerar também pelo TOTO Gestão Fiscal, o back-office da linha RM. Hoje, vocês fazem a integração do RM com o TAF para fazer a geração e transmissão da REINF. Nós temos um novo modelo que vocês vão poder gerar diretamente pelo TOTO Gestão Fiscal, fazer a geração e transmissão. Então, os motivadores para essa nova implementação foi a complexidade no processo, problemas na integração dos dados e a utilização de uma nova tecnologia. Quais são os benefícios? Né? O processo ficou bem mais simples, o usuário ele vai precisar de acessar apenas o RM, que já é uma ferramenta conhecida por vocês, serenidade na entrega da REINF, integridade nos dados e redução no custo de implantação. Agora o David vai apresentar para vocês como que a geração é feita no sistema, tá bom? Pessoal, vou mostrar aqui na prática, tá? Que é mais o foco aqui da nossa apresentação. É bastante coisa, eu vou tentar mostrar bastante detalhado para não deixar dúvidas. Qualquer dúvida vocês podem mandar aí no chat. Eu não vou estar respondendo imediatamente, mas na hora que eu terminar a apresentação do processo como um todo, eu vou ler cada pergunta e fazer o possível para responder todas elas, tá bom? Então vamos lá. Aqui no módulo gestão fiscal, foi acrescentado um menu aqui nas obrigações acessórias, no qual a gente tinha que, para quem já conhecia, um ícone preto aqui, que era a geração do SPED fiscal. Esse menu foi segregado em SPED fiscal e FD Reinf. Dentro da Reinf, nós dividimos em dois grupos, que são os eventos cadastrais e os eventos periódicos. Então, vou acessar aqui a telinha dos eventos cadastrais.
Como evento cadastral, deixa eu excluir isso daqui. Como evento cadastral, hoje a gente tem somente o R1000 como principal. Mas com os novos eventos da Reinf que estão para entrar em vigor ainda, estamos para implementar, aí nós temos mais opções aqui. Mas por enquanto é só o R1000, tá bom? É bem simples, tá, gente? É só um detalhe aqui, ó. Este menu, essa tela, esse cadastro aqui, eles só podem ser acessados e cadastrados através da filial matriz ou de uma filial SCP. Mas os eventos periódicos, eu vou mostrar mais para frente, eles também pegam dados de outras filiais, tá? Isso é um comportamento da Reinf, não é exclusivo nosso aqui. Mais para frente eu vou detalhar um pouquinho melhor. Bom, eu vou criar aqui um evento do tipo R1000 para a partir de janeiro de 2019, sem data final. Vocês podem ver aqui que a telinha do evento é bem simples. Ela tem um identificador, o ambiente no qual o evento pertence, o tipo do evento, o identificador do evento, que no caso é aquela chave lá da Reinf, o status do evento, a data da última transmissão, o recibo, data inicial e data final. Nós temos aqui também o XML de envio e o XML de retorno. Está tudo em branco ainda, mas conforme a gente vai usando aqui, vai sendo preenchido. Vocês podem observar que a única coisa que eu preenchi aqui foi a data inicial. Todo o resto o sistema faz automático, tá? Esta tela e este comportamento do que eu vou mostrar para o R1000, ele equivale para qualquer evento. Todos os eventos, eles têm as mesmas coisas. O que muda de um evento para o outro é os dados que o evento trafega. No caso do R1000, por exemplo, é os dados da filial. Mas aí os campos da filial não estão aqui, né? Eles estão no cadastro da filial. Então vamos lá. Vocês podem perceber que na hora que eu salvei aqui o evento R1000, automaticamente ele trouxe para mim com status de não transmitido e ele trouxe com ambiente de produção restrita. Como que ele pegou isso? Nós criamos aqui um parâmetro do TOTS Gestão Fiscal dentro de integrações TSS. Por que TSS? Porque a transmissão da Reinf ela ainda ocorre pelo TSS, tá? A gente não tem mais o TAF, mas ela ainda ocorre pelo TSS. A diferença é que ela ocorre igual ocorre os documentos eletrônicos, a emissão de documento eletrônico. Quem já trabalha com isso vai entender um pouquinho melhor. O TSS ele roda como um serviço, tá? Eu deixei ele aqui com a telinha só para a gente ver ele executando. Mas ele roda em background como um serviço e o usuário que estiver operando o fiscal, ele não interage com o TSS. Então ele fica como transparente, o usuário vai interagir mesmo só com o back-office aqui, com o módulo fiscal, tá? Então nós temos aqui nos parâmetros qual vai ser o ambiente da Reinf, a versão da Reinf e a configuração da URL do TSS, ok? É a mesma coisa que a gente já faz hoje com os documentos eletrônicos, mas a gente tem um parâmetro separado porque a maioria dos nossos clientes optou por ter ambientes separados. Então, eles têm um TSS que é para nota fiscal e eles têm um TSS que é para Reinf. Para adaptar isso para a realidade que os clientes estão executando hoje, nós criamos um outro parâmetro que está separado. Nada impede que o cliente que queira configure o mesmo endereço aqui, o mesmo TSS, tanto para Reinf quanto para o TSS. Aí vai de cada cliente, de ambiente e tal. Também temos aqui o certificado que vai ser usado na RINF. Aí é o mesmo princípio, tá? Separado lá com os notas fiscais, os documentos eletrônicos, né? Então, beleza. Feito isso, ao incluir um evento, e aí eu estou falando de qualquer evento, ele vai ser incluído como não transmitido. Enquanto ele não foi transmitido, a Receita não conhece ele, eu posso vir aqui e excluir o meu cadastro, se necessário. Okay? Quando eu transmitir ele para a Receita, aí eu não posso mais excluir o cadastro. Existe a exclusão do evento, mais para frente eu vou detalhar, mas ela não exclui o cadastro. Aí, mais para frente, na hora que eu detalhar, fica mais claro. Todos os eventos, tá? Existe um anexo de histórico do evento. Esse histórico vai gravar a foto do meu evento em cada situação, em cada coisa que ocorrer, cada alteração que ocorrer com ele. Então, no momento aqui, ó, o que eu fiz foi uma inclusão do evento. Ele não tem nenhum dado por enquanto, mas ele gravou aqui qual era
o evento, o tipo do evento, qual que era o status, e aqui a inclusão do evento, tá? Como que funciona a transmissão? Eu seleciono o meu evento, no caso aqui o meu R1000, e eu vou clicar no processo transmitir evento. Tem um segundo processo aqui que é mais para frente, eu detalho ele para gente. Ao transmitir evento, ele vai me perguntar qual é a situação da pessoa jurídica. Aí, para quem já conhece o R1000, a situação da filial, por que ela está transmitindo esse novo R1000. Aí pode ser uma extinção, uma fusão, aí vai de cada situação, tá? No nosso caso aqui vai ser uma situação normal. Eu vou executar. Essa tela ela aparece só para o R1000, tá? Só ele que tem essa particularidade. E a tela de processo aqui é igual à tela de qualquer outro processo que a gente já está familiarizado aqui no back-office, tá? Ao Ô, David, transmitir, só te interromper um minutinho. Gente, tem muita gente no chat falando que tá sem áudio. Eu tô colocando algumas informações aqui no chat, aí, por favor, acompanha lá para ajudar a gente, tá bom? beleza. Então, voltando aqui. Após a transmissão, o evento vai ficar com status de pendente. Dependente, porque eu ainda não sei se a Receita vai aceitar meu evento ou não. Mas vocês podem ver aqui no histórico que ele já gravou uma segunda linha falando o que ocorreu com este evento. Nesse momento, ele foi enviado com sucesso. Eu vou consultar a autorização do meu evento. Consultado com sucesso, tá? E o meu evento vai ser autorizado. Gravou mais um item lá no histórico. Beleza? Então, o comportamento do histórico é esse. Não vou entrar mais no detalhe dele. Todos os eventos que a gente trabalhar daqui para frente é assim que ele funciona. Cada situação ele vai gravar uma linha. O evento autorizado, vocês vão ver que ele grava aqui qual que foi a chave dele na Reinf, qual que foi a data da última transmissão dele e o último recibo, tá? Que é o recibo da entrega lá. Por que o último? Porque o evento pode sofrer mais de uma transmissão, mais de uma alteração, e só importa para a gente o último, ok? Significa que Não significa que eu não armazenei os antigos. Os antigos estarão no histórico. Também tenho aqui o XML de envio. E aqui nós temos todos os dados do evento, no caso do R1000, tá? Que foram gerados a partir de dados da filial e dos parâmetros. Então, aqui, por exemplo, a versão do layout foi a versão que estava definida no parâmetro. O ambiente do parâmetro. O telefone, aí não, o telefone é o que está lá no contato da filial. Ok? Também temos aqui as informações do software house. E aí, para quem estava trabalhando com o TAF, esses dados eram digitados lá no TAF. Aqui no back-office fica transparente para vocês, tá? Não é necessário digitar. A gente já gera aqui com os dados da TOTS. Então, tem aqui o CNPJ, razão social, o nome do contato, enfim, os dados da fábrica de software do aplicativo que fez a transmissão. Temos aqui também o XML que a Receita retornou para a gente autorizado. E esse XML, inclusive, ele tem aqui assinatura digital, ele é válido, a gente armazena ele aqui. Okay? Se vocês repararem, depois que eu autorizei o evento, o R1000, apareceu um anexo, que é o anexo do R1070, que para quem conhece a rotina, ele é o processo, processos judiciais. E ele é filho do evento R1000. Como a gente pode ter aqui mais de um R1000, todos os R10 pertencentes a este R1000, ele também é um evento cadastral, tá? Ele vai estar aqui como anexo no meu R1000. Ele pode ser acessado por aqui, tá? Como anexo. Ele pode ser acessado aqui pela grid aqui, ó, como anexo. E quando eu quiser um evento do tipo 1070, eu vou incluir ele, eu tenho que clicar em incluir, selecionar a data, e aí o que muda em relação ao R1000 é que eu vou informar qual é o processo que eu estou transmitindo. Olha que bacana, quando eu clico em incluir um evento, ele já me traz qual é o evento pai que ele pertence, ou seja, ele pertence a qual R1000. No caso, é o R1000 aqui que está transmitido. Eu não vou transmitir um 1070, tá? Só para mostrar para vocês como que ele funciona. A tela é igual, tá? O anexo também tem o histórico, ele não vai habilitar porque eu não salvei o cadastro, mas é exatamente a mesma tela.
Próximo menu que nós temos aqui são os eventos periódicos. E aí é que a gente começa a ter realmente as movimentações, o que a gente realmente vai trabalhar, né? Porque o R1000 praticamente a gente vai transmitir um, quando tiver uma alteração a gente transmite um outro, mas ele, inclusive, por isso que ele está separado. Aqui ele não é recorrente. Então, aqui nos eventos periódicos, como que a gente organizou? Nós organizamos por período, o conceito de período, que é o evento 5011, tá? Então, vou colocar aqui como exemplo, ó, janeiro de 2020. Vocês podem ver que eu só preenchi data também, tá? Ao salvar, ele já vai automaticamente preencher aqui com os dados para o meu evento. Tá? O 5011 ele não tem XML de envio, porque ele não tem transmissão. Ele só tem um retorno, que quando a gente encerrar o período, a Receita retorna para a gente qual é os totalizadores daquele período e tal. Beleza, tá salvo aqui. Para cada evento do tipo 5011, eu posso ter vários eventos, que são as minhas movimentações mensais. Eu vou abrir aqui um anexo, que pertence ao evento de período 5011, e aqui vão ficar os eventos para mim das minhas movimentações. O ideal para quem for fazer a emissão da REINF é que estes eventos sejam gerados após o encerramento do período do mês, tá? O encerramento do período, não, desculpa, não o processo de encerramento, após o fechamento do mês. Então, hoje é dia 31, o ideal é que março seja gerado amanhã ou depois. Por quê? Porque aí eu já incluí todas as minhas movimentações do mês, já apurei meu imposto, eu já tenho ali uma noção que eu não vou precisar mais ficar mexendo, dando manutenção no lançamento, e o processo vai ficar bem mais simples. Mas se o cliente quiser fazer, se a gente quiser fazer isso todos os dias, por exemplo, a gente pode fazer. A questão é que a gente pode ter um retrabalho maior de uma nota que estava errada, que aí não precisava ter transmitido, a gente vai ter que excluir, transmitir de novo. O processo é bem simples, tá, de fazer, mas o ideal é que seja feito após o encerramento do mês. Então, vamos lá. Como que eu gero as minhas movimentações? Aqui no registro do 5011, eu seleciono qual período eu quero e executo o processo de gerar reventos. Este processo ele vai ler as minhas movimentações, tanto o lançamento fiscal, quanto movimentos, quanto período de apuração. E aí cada evento pode ter uma origem diferente. E ele vai gerar para mim os eventos com base nas movimentações que ele identificou. Então, no meu exemplo aqui, ó, no período de janeiro, foram identificados aqui dois eventos do tipo 2010, um do 2020, 2040, 2050 e 2060. Vocês podem ver que todos esses eventos aqui foram incluídos com status de não transmitido. Como que eu faço a transmissão dos eventos das minhas movimentações mensais? Eu posso selecionar um evento aqui, ou vários, ou a forma como eu identificar melhor. Eu posso criar um filtro nessa tela para eu trabalhar do jeito que eu quiser. E posso fazer a transmissão pontual do meu evento. Então, vou transmitir aqui o meu evento 2040. Pronto, foi transmitido com sucesso. Ele fica pendente. Ah, mas eu tenho muitas movimentações no mês, para mim não está legal isso. Beleza, eu posso pegar o meu período inteiro, selecionar ele e mandar transmitir os eventos. E aí, eu vou ler todos os eventos que ainda não foram transmitidos, que pertencem a este período, e vou fazer a transmissão, tá? No meu caso aqui, ele apresentou um erro, porque um dos eventos, o erro intencional, tá? Um dos eventos está com o valor da receita bruta como negativo. Não pode. Mas a gente colocou lá para mostrar que a validação ainda ocorre e o erro aqui é apresentado para a gente. Ok? Ao fechar a execução aqui e atualizar minha tela, vocês podem ver que o evento que não foi enviado, que apresentou problema, ele está inconsistente. Os demais que foram enviados com sucesso estão aqui como pendentes. Tá? Para consultar os meus eventos, é o mesmo esquema. Eu posso vir aqui, selecionar um evento aleatoriamente, consultar pontualmente este evento. E aí, no meu caso, apresentou um erro, vamos ver por quê. O evento ainda não foi transmitido, tá? Vamos esperar um pouquinho, mas é isso que vai acontecer, tá? Ele não ficou, não mudou o status, porque ele ainda não comunicou com a Receita.
Ou eu posso vir aqui, se eu não quiser selecionar pontualmente, eu posso vir aqui, selecionar o meu período inteiro e mandar consultar esses eventos. E aí a gente vai ler todos os eventos que estão pendentes, iremos consultar todos. Eu tive um erro aqui novamente, olha. O erro agora foi um erro de rejeição. A Cefaz não aceitou um dos meus eventos, e aí está aqui a justificativa, porque o valor da retenção, no meu caso aqui, é maior do que o valor da base de cálculo. Foi intencional também para a gente mostrar como que isso iria ocorrer, tá? Se eu atualizar aqui a minha tela de eventos, vocês podem ver que eu tenho aqui eventos que foram autorizados, eventos que não foram transmitidos porque eles estavam inconsistentes, e eventos rejeitados porque a Cefaz me acusou algum problema. Como que eu vejo que eu não li o log na hora, estava muito complicado, eu não consegui ver. Posso acessar qualquer um desses eventos, eu consigo vir aqui no anexo dele e ver o histórico. Lá no histórico dele, eu vou ter aqui, ó, quando ele estava não transmitido, quando ele estava pendente e quando ele foi rejeitado. Além disso, eu tenho aqui na minha tela de evento os dados da identificação deste evento, o XML que eu enviei os dados para a Receita, então eu tenho aqui, por exemplo, qual foi o valor que foi enviado, o CNPJ, a inscrição, a versão, enfim, tem o XML do envio, o XML que a Receita me retornou. No meu caso, aqui o XML já vem com a mensagem, tá? Essa mensagem vem lá da Receita, orientando aqui sobre o erro. E eu tenho também qual é a origem deste meu evento. Então, no meu caso aqui, ó, eu tenho um evento que é do tipo 2040 e a origem dele foi o documento de número 100.801 deste cliente fornecedor emitido nessa data. Série tal da filial 1. Aí agora, e a filial aqui? Aí o detalhe que eu falei que eu ia mostrar antes. De acordo com a REINF, o meu evento R1000 ele só pode ser enviado para a matriz ou para uma filial SCP. Mas as minhas movimentações, que são esses eventos aqui, ó, eles vão de todas as filiais. Mas eles não vão consolidados na filial matriz. Se um mesmo cliente fornecedor teve uma movimentação na filial matriz e em uma ou segunda filial, por exemplo, filial 1 e 2, eu vou ter dois eventos, um para cada filial 1 e filial 2. Salvo, gente, claro que isso depende de cada evento, tá? Tem evento que manda agrupar por cliente, tem evento que manda agrupar por filial, aí depende da regra de cada evento, que é a regra lá da REINF, tá? Só para a gente saber que os eventos de todas as filiais, por mais que não seja a filial que eu estou aqui selecionado no contexto, que é a minha filial matriz, eles serão transmitidos pela matriz. Okay? E no caso da filial SCP, ela vai transmitir só o dela. Beleza, eu estava fazendo aqui. Deixa eu pegar um outro período aqui. Vou incluir mais dois períodos aqui. Eu posso, apesar que não faz muito sentido, tá? Porque a REINF, ela me fala que as transmissões dos eventos devem ocorrer até o 15º dia do mês subsequente, mas ela hoje está aceitando, tá? Eu não sei se isso é correto, se o governo vai atuar depois, está aceitando depois para poder falar que não podia, mas enfim, hoje ela aceita eu gerar, tanto é que eu gerei aqui de períodos bem anteriores a 15 dias, então eu gerei de janeiro, por exemplo. Então eu selecionei dois períodos aqui, eu posso selecionar, tá? E posso mandar ele gerar os eventos para mim. Ele vai apresentar algumas informações aqui, porque o meu evento ele vai me apresentar um alerta, porque eu estou em março e o meu período de março ainda não encerrou. Então ele está me alertando, ele não me impede, ele não apresenta nenhum problema, ele só avisa, olha, se você fizer isso agora, pode ocorrer de você ter esquecido algum evento mais para frente. Alguém vai emitir uma nota agora, acabei de gerar 10h30 de tarde, alguém coloca uma nota lá, se eu não gerar de novo, eu posso perder essa nota, deixar ela para trás, tá? Por isso que o ideal é que seja feito depois de encerrar o mês. Então vamos lá. No meu caso aqui, eu gerei os eventos dos 2 meses, eu vou transmitir.
os 2 meses. Ok, transmitir tudo. Vou dar um tempinho aqui para ele autorizar. Enquanto ele autoriza aqui, vou mostrar um outro recurso, tá? Então, beleza. Eu terminei janeiro, o que eu queria fazer eu já fiz. E eu realmente não vou mexer nesses 2 eventos aqui, eu não quero mexer neles, salvo o motivo que eu tenho. Eu vou encerrar meu mês, meu período. Eu tenho que transmitir lá para a Reinf um período, um evento de fechamento dos eventos periódicos. É o evento R2099. Então, eu faço ele selecionando o período e executando o processo de fechamento. Ao fazer isso, o sistema vai dar um alerta quando existirem eventos que não estão autorizados ou excluídos. Porque eu posso estar fazendo isso sem querer. Eu posso estar esquecendo esses eventos aqui. O anexo não estava aberto, eu esqueci que não tinha transmitido e eu fechei. E eu depois vou ter que ter um trabalho de reabrir, corrigir e transmitir esses eventos. Ele já me alerta que existem eventos que ainda não foram autorizados, se eu realmente quero encerrar mesmo sabendo disso. No meu caso, eu quero. Quando eu fizer a transmissão do fechamento, o meu período que estava como aberto vai ficar como pendente, porque ele está aguardando a Receita confirmar que eu fechei o meu encerramento. E na hora que eu fizer, ele vai incluir aqui um evento do tipo 299, que é o evento de encerramento, como pendente também, tá? No meu caso aqui agora, eu vou selecionar todos os meus períodos e vou mandar consultar a autorização dos eventos transmitidos. Consultei todos os eventos. Teve um evento aqui que ele rejeitou, tá? Beleza, aí tá dando duplicidade aqui, provavelmente porque a gente está fazendo testes em outra base, ficou lá. Mais pra frente eu vou dar uma pincelada nisso para a gente entender. Mas enfim, aí ele autorizou o meu evento do tipo 299, que era o evento de fechamento. Ao fazer isso, o meu período aqui da Reinf, ele é alterado para encerrado. E quando eu acessar o meu período aqui agora, eu vou ter um recibo de entrega a data da última transmissão. Mas eu não tenho chave do evento, porque o 5011 não gera uma chave. Tá? Ele é a resposta do encerramento. Então, esse recibo de entrega e essa data aqui refere-se ao encerramento que eu vou mostrar para vocês. E aí, ele já traz aqui para mim qual foi o XML de retorno. Que é... Aí tem aqui os totalizadores, né, que a Receita me indica. E ele me traz aqui totalizadores do meu período. E aí eu posso ver, da forma como entender melhor aqui, como que, como que eu vou fazer a conferência dos meus valores. Eu vou mostrar um outro ponto aqui um pouquinho mais para frente, tá? E aqui ele tem aqui um resumo do XML. Isso aqui nada mais é que o XML formatado de um jeito diferente para a gente conseguir entender melhor, para a gente não ficar lendo o XML, tá bom? Beleza. Ah, eu vou transmitir o meu encerramento de fevereiro. Vamos lá. Vamos encerrar fevereiro. Ele me acusa novamente porque eu tenho um período, um evento aqui que ainda não foi transmitido. Mas eu quero transmitir mesmo assim. E aí, enquanto eu aguardo a autorização, aqui no período anterior de janeiro, eu tenho o período de encerramento. O evento do encerramento que foi o 299. Se eu acessar ele, eu vou ter o XML de envio, que é pertinente ao 299, tá? E eu tenho o XML de retorno. Inclusive, ele tem aqui os dados que ele tem é o 5011. Isso é o comportamento da rotina, tá, gente? A Reinf funciona dessa forma. Quando eu envio um 299, ela responde com o 5011. Eu vou pegar o meu mês de fevereiro aqui, vou consultar a autorização dele. A Receita autorizou. Pronto, meu período foi encerrado. Mas o meu período aqui, vou pegar março. Transmitir março também.
Ah, mas beleza, eu transmiti em março, março autorizou, vou tentar fazer uma rejeição aqui, tá? Isso depende do ambiente da receita, vamos ver se vai dar certo. Bom, aí a receita autorizou o meu fechamento de março. Aí eu falei assim, putz, eu esqueci lá em fevereiro, tem uma nota que está errada. Como que eu faço? Eu não consigo mais, uma vez que o meu período da REINF aqui foi encerrado, eu não consigo mais incluir eventos, transmitir eventos. Ele vai pegar aqui, ó, deixa eu tentar fazer uma transmissão aqui. Ele não vai transmitir. Ele vai falar que eu não posso transmitir porque o meu período não está aberto. Ok? Então eu vou tentar reabrir. Aí eu transmito um evento do tipo 2098 pedindo a reabertura do período, tá? E aí o sistema me permitiu transmitir a reabertura do evento de fevereiro. Ele incluiu aqui um evento, tá? A receita. E aí eu vou consultar a autorização deste evento. A receita autorizou a reabertura de fevereiro. Então, gente, o que acontece? A gente aqui não bloqueia isso. A gente não bloqueia que o período anterior não possa ser aberto sem reabrir o período posterior. Por que não? Porque a REINF não bloqueia. O governo permite, ele aceita, não faz sentido a gente bloquear. Mas isso pode interferir aqui na apuração de imposto e tal, no que for. Aí vai depender de cada situação de cada cliente. Talvez eu estou fazendo uma retransmissão aqui, eu estou reabrindo o período, para eu retransmitir o nome de um cliente que ficou errado, o CNPJ, e aí eu vou ter que conseguir conciliar isso, está bem flexível, tá? Para a gente fazer isso ou não. Beleza. E aí então, eu reabri o período e agora eu quero retificar esse evento aqui, ó, o 2020. Como que eu faço isso? Eu posso vir aqui, excluir e mandar gerar de novo? Não, não posso. Por quê? Porque o evento, uma vez autorizado lá na REINF, não me permite excluir. Eu não posso excluir, ele já está lá na receita. O que eu faço? Eu seleciono este evento e eu transmito um evento de exclusão. E aí ele me dá um aviso falando que o processo é irreversível, se eu quero realmente fazer, no meu caso eu quero fazer. E aí o meu evento vai ficar pendente de exclusão. Vou esperar um pouquinho aqui. Já retornou. Vou fazer a consulta da tentativa de exclusão. Mas ainda não foi feita, tá? Ok, a receita aqui, ó, no caso, ela autorizou meu evento de exclusão. E aí o meu evento foi excluído, ok? Mas o evento foi excluído, ele não foi apagado. Ele foi, na REINF, quando a gente fala que um evento ele é excluído, ele é desconsiderado para a questão de valor, de totalização, mas ele existe. Esse ID aqui, ó, esse protocolo, esse XML, isso existe, isso está registrado lá na Receita. Então eu não posso vir aqui e excluir. Tá? Por mais que ele está excluído lá no ambiente da Receita, ele existe lá, então ele vai continuar existindo aqui. Mas como que eu gero ele de novo? É só eu mandar gerar. Se eu vier aqui no meu processo e mandar gerar eventos novamente, o processo vai identificar que eu tenho um evento, uma movimentação que não está autorizada e vai incluir novamente para mim como não transmitido. E aí, suponhamos que eu tinha algo a corrigir, eu fui lá, corrigi no cadastro, mandei gerar novamente e agora eu venho aqui e mando transmitir esse evento. Estou autorizando o evento novamente. Isso daqui é a retificação, tá, gente? E pode falar. Eu vou seguir aqui, ó. Este evento aqui, a retificação no back-office, ela não é feita através de edição de evento, tá? Neste primeiro momento,
a nossa retificação, você vai excluir o seu evento anterior e você vai transmiti-lo novamente com os novos dados, tá? É uma das formas que a Receita permite fazer. Por enquanto é assim que a gente está executando. É uma forma mais simples, mais fácil de controlar. Eu executei o processo errado. Ok, consultei. Tá aqui, o meu evento voltou para autorizado. Ah, um detalhe, se eu abrir o meu evento de excluído aqui, vocês podem ver que o número do protocolo que está aqui vai ser o protocolo da última autorização dele. Então, se eu pegar o histórico aqui, este evento ele foi como a Receita acabou que retornou o mesmo protocolo. Mas ele passou por todos esses momentos aqui. Em cada momento desse ele tinha uma transmissão, tá? E ele foi, a última delas foi excluído. Ah, mas o evento excluído ele não é um evento separado? Por exemplo, eu tenho aqui o 2020, mas quando eu mando exclusão, eu mando um terceiro evento falando que é referente a esse 2020. Então o vínculo dele é feito aqui, ó, pela tela do meu evento que foi excluído, após a autorização dele, aparece para mim aqui os dados daquele evento que foi excluído, que é o R9000. Aí aqui eu tenho todos os dados dele, com os XMLs de envio, tal, XML de retorno. Dificilmente a gente vai consultar isso daqui para alguma coisa, tá? Então por isso que ele não tem uma tela própria. Ele só aparece aqui se eu precisar, eu posso acessar para ver. Se não, não me importa. Agora, uma informação importante. Como que eu vou conferir os meus dados, os meus eventos transmitidos? A gente criou um recurso aqui que tem todas, nós estamos utilizando um recurso que temos em todas as telas do back-office. Eu não sei se todo mundo conhece, e agora é uma boa oportunidade. Dentro de todas as nossas telas, nós temos consultas SQL. E aí, a gente pode trabalhar livremente com isso daqui, tá? Você faz uma consulta relacionada ao cadastro que você está trabalhando, qualquer tela, tá? E ele traz para você um relatório, conforme você definiu. No nosso caso aqui, nós já estamos disponibilizando, já sai junto com o PET, que vai ser instalado lá nos objetos gerenciais, uma consulta padrão para cada tipo de evento, para a gente fazer a conferência, tá? Eu vou abrir uma aqui de exemplo, no caso aqui do 20, 2010 e 2020, e mostrar o que ele apresenta. No nosso caso aqui, ela está apresentando qual que é o ID do evento, qual que é o tipo do evento, qual o status, qual filial esse evento pertence, o nome da filial, os dados da filial, qual o cliente fornecedor, aí tem uma série de informações aqui, tá? Aí dentre elas tem aqui o valor, os valores, se a gente quiser conferir, então tem o valor do documento, eu tenho o valor do serviço, o valor da base do tributo, a alíquota, enfim, isso aqui eu tenho uma série de dados aqui que eu posso trabalhar com eles para poder conferir valores, conferir isso daqui com os meus eventos gerados. Então, como eu tenho o ID do evento aqui, eu sei qual evento é e qual valor ele pertence, tá? Qual valor que ele está gerando. Então, eu posso vir aqui, acessar o evento, posso vir aqui, por exemplo, na origem dele, ver de qual lançamento que ele é. Então, ele é desse lançamento aqui, que pertence a essa filial aqui. Ah, mas eu queria que aqui na minha consulta tivesse um dado a mais, tivesse aqui qual que é o tipo do meu cliente. Então, qual que é o número do endereço do meu cliente? Não tem problema. Isso aqui é uma consulta SQL. Se eu vier aqui no cadastro de consultas SQL, que nós temos no sistema, aí vai exigir um pouquinho de conhecimento técnico, tá? Para a gente trabalhar com esse recurso, para vocês conseguirem customizar conforme a necessidade. Mas todas aquelas consultas lá, elas estão aqui, ó. Eu consigo pegar uma consulta qualquer dessa daqui e adicionar campo, tirar campo. Tá aqui, ó. Eu consigo fazer, colocar outras tabelas envolvidas. Aí é bem flexível, é aberto para a gente customizar conforme a gente precisar, conforme a necessidade de cada um. A gente já disponibiliza o padrão, que tem as informações que a gente considerou que seriam abrangentes a todos os clientes, mas a gente não impediu que alguém quisesse customizar, quisesse colocar uma coluna a mais, qualquer informação, ok? Bacana dessa tela, que para quem já trabalha com o sistema já conhece bem,
Você pode customizar ela livremente. Eu posso pegar aqui, por exemplo, ó, na tela mesmo, e adicionar filtros. Então, organizei. Ó, aqui estão meus 2010, aqui estão meus 2020. Ah, eu quero que só pega do meu cliente fornecedor que for do tipo, que for do código F001. Pronto, já filtrei aqui. Então eu consigo trabalhar muito com essa tela. Eu acabo tendo um relatório dinâmico e facilita a minha conferência. Ah, mas eu não gosto daqui, eu preferia que fosse igual um Excel. Beleza, eu posso vir aqui, ó, e exportar a minha planilha, exportar a minha tela para Excel. Aí tem alguns recursos aqui, ó, definição de coluna, enfim, tem várias coisas que eu consigo trabalhar aqui com essa tela e montar um relatório customizado para eu conferir tudo que está sendo gerado, tá bom? É, vale ratificar, gente, que qualquer necessidade que vocês identificarem aqui que poderia ser melhor e tal, que não seja muito específico, que não seja algo extremamente customizável para a empresa, a gente pode gerar issue lá, tá? No atendimento, que a gente avalia, na nossa central colaborativa, que a gente pode contribuir com ideias para melhorar o processo, tá bom? No mais, no geral, é isso. O processo como um todo, ele funciona dessa forma. Tem aqui a separação, os períodos, os processos que eu demonstrei. E isso aqui vai ser o dia a dia. Aí um detalhe que eu falei que eu ia mostrar aqui no final, que é o seguinte. Toda vez que eu vou fazer um teste com a Reinf, a Receita ela só me disponibiliza um ambiente de teste. E eu não consigo fazer testes em paralelo. O que isso significa? Que estes dados que eu estou usando para teste aqui, eu autorizei os eventos e tal, se alguma outra pessoa em uma base diferente da minha for lá agora e tentar fazer testes, ela não vai conseguir. Ela vai ter erros falando que existe duplicidade de eventos, duplicidade de período, porque a Receita não aceita. Então a gente criou um processo aqui que ele está no R1000, que é para limpar esses dados. Eu terminei de testar, uma outra pessoa quer testar, eu venho aqui, ó, seleciono o meu evento R1000 e executo o processo transmitir exclusão de informações do contribuinte. Ele avisa que isso é irreversível, que ele vai excluir tudo. E um detalhe, tá? Ele só exclui os dados de teste, ele não exclui nada de produção que tiver. Então ele tem essa segurança aí. E aí, ao fazer isso, deixa eu mostrar aqui para vocês. Mandei lá para a Receita, tá? Um pedido de exclusão do meu ambiente de teste. Tá aqui. A Receita autorizou. Quando a Receita autorizar a exclusão do meu ambiente de teste, eu vou excluir esse ambiente aqui na minha base. Então, ó, o meu evento R1000 ele volta para não transmitir. Toda aquela movimentação que eu fiz, ela foi excluída, porque ela foi excluída lá no ambiente da Receita. Então, a gente limpa todos os dados aqui. Aí, só um detalhe que é de extrema importância é o seguinte: quando a gente estiver num ambiente nosso corporativo, que a gente vai atualizar para um teste, para um release, geralmente a gente gera um backup com uma base de teste, monta-se um ambiente, testa a versão para depois virar produção, certo? Então eu vou fazer todo esse teste aqui lá na minha base de homologação. Depois eu limpo os dados e excluo aquela base e transmito, converto a minha base de produção. Eu não posso fazer esse teste aqui em base de produção, tá? Eu sei que todo mundo, a maioria já tem isso bem claro, mas é bom a gente confirmar, porque mesmo que eu crie esse processo de exclusão aqui, o fato de eu fazer isso na base de produção pode me gerar alguns problemas, tá? Por exemplo, quando eu tenho aqui o TSS, que é o aplicativo que está fazendo a comunicação com a Receita, eu não estou excluindo os dados nele, eu estou excluindo os dados apenas no RM. E aí, efetivamente, na hora que, se eu não tiver utilizado um ambiente de teste, com TSS de teste, com base de teste, efetivamente, quando eu for fazer a transmissão dos dados em produção, nós teremos problemas de duplicidade de registros que já estão lá no TCS como autorizados e a gente não tem eles aqui no RM, porque eles eram os testes. Então a gente tem que ter esse ponto de atenção para não misturar os dados, ok? Então, no geral, esse é o processo que é para a gente fazer em homologação. E todo o restante que eu demonstrei aqui, ele é o nosso processo da REINF mesmo, é como a gente vai trabalhar no dia a dia. Tá bom?
Vamos aqui nas dúvidas. Ver quais foram as dúvidas de vocês. Vocês não estão vendo a minha tela aqui, tá? Mas eu estou acessando as perguntas. O Alan perguntou aqui se as perguntas que ele faz fica visível para todo mundo. Fica visível sim, tá? Pessoal, a gente gravou esse evento, tá? Eu tô vendo que algumas pessoas aqui tiveram problemas com áudio, com o que eu estava apresentando aqui, mas a gente gravou, a gente pode disponibilizar, tá? Para vocês verem depois com mais calma. Olha, há uma pergunta aqui. Durante lá o processo, aqui é a tela da Reinf, tá? Deixa eu gerar um evento aqui. Antes de fazer a transmissão, eu estou aqui trabalhando com um evento qualquer e eu quero editar um dado antes de transmitir esse dado. Eu consigo? A resposta é não. Por quê? Porque este evento que você está vendo aqui, ele é uma casca de um cadastro. Ele não é os dados do evento. Ele é os dados da transmissão daquele evento para o governo, tá? Então, por exemplo, se você tem um valor de imposto, se você tem o dado de um cliente, esse dado não está aqui nessa tela. Então, você não edita ele por aqui. O que você vai ter que fazer é acessar o cadastro de origem. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui um evento do tipo 2010 e eu quero alterar o valor do meu serviço, o tipo de serviço aqui no caso, a data de emissão. Eu não altero aqui. Eu vou lá na origem dele, aí eu tenho a origem dele aqui, tá? Eu vou lá na origem dele e altero lá. Edito o que eu quiser lá, eu venho aqui, excluo esse evento aqui e mando gerar novamente. Aí eu vou estar atualizando os dados desse evento. Olha, teve mais uma pergunta aqui de como que vai ser realizado determinado dado de um evento, tá? A gente não alterou isso. A mesma origem de dado que era enviado para o TAF é a origem de dado que é enviado no RM. A gente só mudou aqui aonde que o envio é realizado. Ele é realizado dentro do TAF, agora ele é realizado aqui dentro. A Isabel disponibilizou aqui, em uma das respostas, a gente pode disponibilizar depois também, quem quiser, a gente manda, o link com a documentação do TDN. E lá, deixa eu ver se eu acesso algum link aqui, só para vocês terem isso bem claro para vocês, tá? Lá a gente tem muito bem detalhado o que cada campo, da onde que ele gera. Tá? Deixa eu acessar um link aqui que a Isabel passou. Aqui lá na nossa página do DN, tá? Tá de acordo com o menu do fiscal, que está lá na obrigações acessórias, no SPED, na REINF. E aí a gente tem lá a REINF, como ela ocorre pelo TAF, quando ela ocorre aqui pelo back-office, tá? Eu vou pegar um qualquer aqui, tá, gente? Só pra gente, só pra gente ver. Então eu tenho aqui, ó, por exemplo, o 2010,
Ele me mostra aqui qual que é a estrutura dele. A tela não está carregando aqui. Esse aqui carregou. Ele me mostra qual que é a estrutura dele, um exemplo de XML, por exemplo. E aqui ele me mostra qual que é a origem de dados dele. Ah, esse campo daqui ele vem de acordo com o que foi preenchido lá no documento da filial. E aí a gente tem aqui, a gente tem que acessar a documentação direitinho para ver, né? Mas aqui tem a hierarquia, tem aqui explicando cada campo, os totalizadores, como é que vai gerar. Aí tem um mapeamento de origem de dados aqui. Enfim, tá bem completinho aqui. Aí aqui a gente tem, por exemplo, o campo NFSE gera da onde? Ele gera lá da DELAF, série documento, DOCIN, data inicial, que é a data de emissão, valor bruto e tal. Então a gente tem todos os grupos de todos os XMLs aqui, detalhando onde que ele busca, tá? E a gente tem a estrutura de cada evento aqui, o que que ele sai, qual é a estrutura que ele usa. Então a gente vem aqui, olha qual é a estrutura que ele usa, e aí a gente vem aqui embaixo, procura a estrutura e vê da onde que ele busca. Então o help aqui está bem completinho para gente. Qualquer coisa que não encontrou que precisa, gera um atendimento para a gente que a gente olha, tá? Alan, eu vi aqui que parece que você está tendo um problema, né, com as devoluções, está tendo que colocar essas informações no manual. Aí eu acho que seria interessante você passar para a gente depois aqui um ticket explicando para a gente te orientar. Se a gente se nós estamos gerando isso agora, ou se não, se realmente é uma deficiência e algo que a gente precisa aí acrescentar, tá? Ok, o Isabela, ele passou um código de ticket aí. Pega ele para a gente avaliar depois com calma. Tá bom, pode deixar que eu vou anotar aqui. Beleza. O Cícero perguntou aqui para quem usa dois TSS, um para documentos eletrônicos e um para TAF. A Isabela até respondeu aqui, mas eu acho que pode ser uma dúvida de todo mundo. A gente tem dois parâmetros. Nós mantivemos o parâmetro da nota dos documentos lá separado e os parâmetros aqui da REINF está no fiscal. Então não vai ter problema não, tá? Se eu vier aqui, ó, fiscal, o TSS que eu vou ler para a REINF é esse que está aqui, ó, os parâmetros do TSS. Ele é por filial também, e aqui eu coloco os dados do meu TSS. Vou fazer a transição da REINF. Muita gente teve problema, estou vendo aqui com áudio, com tela, nós vamos disponibilizar a gravação, tá, gente? Tá, teve uma pergunta aqui da Joyce, que é qual será a justificativa para finalizar o R1000 no TAF, já que não houve alteração na filial, na receita? O que acontece, ô Joyce? A receita, ela não limitou, tá? Que a gente só transmita o R1000 quando tivermos uma alteração. Pelo contrário, ela não colocou regra sobre isso. Ela deixou aberto para a gente, para cada contribuinte trabalhar como entender melhor. Então, por exemplo, se um cliente quiser trabalhar com um RMU anual, por exemplo, todo ano ele vai lá e gera um novo RMU, ele pode fazer. Se o cliente trocou de aplicativo, que é a situação que nós estamos, que eu acho que algumas pessoas que estão vendo aqui vão fazer, ele pode fazer. A questão é que a gente tem que ficar atento que os dados que estão no TAF não serão reconhecidos pelo RM. Então, se eu vou mudar hoje, eu quero hoje mudar para o back-office para fazer a transmissão pelo back-office. Ok, então eu espero até o primeiro dia útil, o próximo mês, que é o dia primeiro, faço toda a minha finalização da REINF lá no TAF, até março,
E aí eu posso retificar, fazer tudo por lá. Na hora que tiver tudo certo, eu encerro o período, encerro o meu R1000, venho aqui no back-office aqui do DRM e crio um novo R1000 aqui a partir de abril. E aí as novas transmissões passam a ocorrer aqui no RM, tá? Mas tudo aquilo que ocorreu até março, fevereiro, janeiro, isso está lá no TAF e a gente não consegue trazer isso aqui para o RM, tá? Por que não? Porque igual eu mostrei aqui no RM, os dados a gente tem uma certa integridade. Você não consegue editar um dado de um evento. Este evento foi gerado com o dado da origem dele diretamente. Então está lá no lançamento fiscal, lá na filial, lá no movimento, e todo o cálculo está tudo lá. Lá no TAF, muitos dos nossos clientes, devido a problemas com prazo, com dificuldade de integração com o TAF, acabaram alterando lá dentro do TAF e transmitindo o evento lá. Então a gente não consegue. Não seria simplesmente trazer os dados que estão no TAF e colocar no RM, tá? Teria que ter um certo trabalho para ter integridade, fora que os dados de recibo, os dados de autorização, os dados de assinatura, tudo isso fica muito volátil. A gente correr o risco de tentar migrar um ambiente e acabar atrapalhando tudo. Então, como a Receita deixa essa abertura, a gente encerra primeiro no TAF, depois vem para o RM e começa um novo período. Teve uma pergunta aqui de que se, eu não sei se era, falou o campo, não sei se era a tela, servia só para filial matriz, só para as filiais. Então, o R1000 e esses dois cadastros aqui, tá? Eles só podem ser acessados e incluídos dados em uma filial matriz ou numa filial SCP. A filial matriz, ela vai ter só o R1000 dela, porque é isso que a Receita prega, tá? A RINF não aceita que você transmita um R1000 para uma filial que não seja matriz ou SCP. Mas as movimentações, que são esses eventos de cá, ela vai ocorrer de todas as filiais. Então, se eu tenho 2010 da filial 1, ele vai aparecer aqui. Eu tenho 2010 da filial 2, ele vai aparecer aqui também, tá? Mas o meu período aqui, ele não é para cada filial. Ele é um totalizador da matriz inteira. Por que ele não é separado? Porque a REINF é que definiu isso, não fomos nós, tá? A gente não consegue separar. Quando a gente encerra, deixa eu ver se eu consigo encerrar aqui. Quando a gente encerra um evento, período de movimentação da REINF, ela me envia os totalizadores daquele período. E ela não especifica para mim os totalizadores por filial. Ela me dá o totalizador geral da matriz. Então eu não consigo separar. Eu não tenho como chegar aqui e falar assim, olha, aí ela me retorna lá que eu teve uma retenção de 1,5 milhão. Eu não consigo chegar aqui e falar assim, olha, 500 mil é dessa filial, 250 mil é da outra filial. Eu não consigo fazer isso, tá? Então a gente não separa, ele é por matriz, mas os eventos de movimentação, ele é por filial e ele é gerado tranquilamente. Lembrando que isso é definição da RIF, tá? Ok, vou abrir aqui só para ilustrar o que eu estou falando. Aqui os totalizadores, no caso aqui ela não vai ter valor nenhum. Não retornou nenhum porque eu não tinha transmitido nenhum evento. Enfim, mas ele não vai me separar por filial, tá bom? É uma pergunta aqui, olha, já fiz transmissões da RIF. Quando eu vier para o back-office, eu vou ter que transmitir um novo R1000? Sim. Você vai lá no TAF, vai encerrar o seu R1000 lá, informando a data final dele. Por exemplo, se fosse hoje 31/3, se eu for encerrar a março, né? Eu vou mandar até 31/3 e aqui no RM eu vou começar a partir de 1/4, com um novo R1000. Teve uma pergunta aqui sobre zerar os eventos no ambiente da RINF. Aí é aquele processo que eu mostrei, que fica aqui no R1000, tá?
posso vir aqui e mandar transmitir exclusão das informações. Aí não importa os status dos outros eventos de movimentação, porque eu vou excluir tudo. Eu vou zerar tudo e começar o teste de novo. Lembrando que só para a produção restrita, tá? Produção isso não acontece. Teve uma pergunta aqui, posso conferir as informações antes de transmitir? Pode. A partir do momento que você gerou os eventos, você precisa pelo menos gerar, tá? Para a gente conseguir identificar quais são os eventos. Você acessa qualquer um daqueles anexos lá de conferência, eles não estão relacionados aos dados gerados, não, tá? O XML não. Eu consigo ver aqui qual é a origem, os dados que tem aqui da origem para eu fazer alguma conferência. Teve uma pergunta aqui do Labore a respeito de ter o mesmo comportamento sem o TAF. Eles já estão implementando alguma coisa nesse sentido, mas a gente não consegue dar um posicionamento aqui. Aí o melhor é abrir um ticket de dúvida lá mesmo, tá bom? O Isabelle, o Henrique está com uma dúvida aqui, uma pergunta que ele mandou aqui às 10h21, de como que ele transmite, como que ele finaliza o RMU lá no TAF. Se não me engano, o Wagner fez um passo a passo, tá? Tem lá no nossos documentos lá de como que o cliente faria isso, como que ele vai encerrar a movimentação do TAF para vir pelo RM. Aí daqui a pouco você manda o link para ele, é, demonstrando. E aí, na verdade, depois que mandar para ele, todo mundo tem acesso aqui, tá, gente? Se alguém tiver a mesma dúvida. Vou mandar aqui para vocês, mas é só informar a data fim lá nos cadastros do complemento cadastral da filial no TAF, fazer a nova apuração e transmissão. Eu só não estou achando a pergunta dele. Tá, foi feito às 10h21. Peraí que eu estou procurando. Thaís, eu falei um pouco rápido, tinha muito conteúdo, tá? Mas nós vamos disponibilizar a gravação e se precisar esclarecer algum outro ponto, pode sinalizar que a gente esclarece. Você tem uma documentação também de processo, a documentação está bem completinha, tem exemplos. O Renato perguntou se para cada 2020, 2040, 2050, eu preciso incluir um 5011. A resposta é sim, porque a Receita já faz isso, tá? Esse 5011, você pode ver que ele não tem processo de transmissão. Em momento nenhum eu transmiti ele. Ele já está lá na Receita. A partir do momento que você é um contribuinte que tem a obrigação de entregar a REINF, você já tem todos os seus períodos da REINF criados lá no ambiente da Receita. Inclusive, ela orienta que se você não tem nenhuma movimentação, você ainda assim precisa transmitir o fechamento, igual eu fiz no meu caso aqui, o meu fechamento não tem movimentação, tá? Não, mentira, não tem, esse aqui é só um encerramento. Encerrando o período. Então, sim, você precisa. Por quê? Quando você fizer o encerramento do período lá na Receita, ele precisa ser disparado a partir de um período. Então, sim, você precisa de um 5011. Olha, o 2060, se não me engano, ele é cadastrado no período, não é, Isabela? Eu estou enganado aqui. Exatamente, o 2060 ele é gerado a partir da apuração da CPRB, né? Aí teve uma pergunta aqui de um cliente que falou que não apura CPRB pelo Liber. Não tem problema. Basta você criar o período de apuração da CPRB e lá no anexo do período você informa os valores. Aí a gente vai gerar os eventos a partir de lá, tá? Se nessa base aqui tem algum. Aqui, ó, CPRB.
na CPRB é a partir desses dados aqui, tá bom? É a partir desses dados aqui que a gente vai gerar. Aí você pode vir aqui e incluir. Faz a inclusão dos dados aqui. Automaticamente, quando a gente for gerar o evento, a gente vai ler daqui e incluir o seu evento lá. Olha, o Nivaldo perguntou aqui, a Isabel já até respondeu, mas só para todo mundo acompanhar. Na tela aqui da Reinf não tem nenhum processo de testes de conexão com o TCS para saber se está tudo funcionando. Por trás, Nivaldo, quando você executa a transmissão, a gente faz isso, tá? A gente verifica a conexão antes de tentar transmitir. E se a gente tiver algum problema, a gente já sinaliza aqui no momento, fala assim, olha, não deu para transmitir, porque o TCS está com esse problema aqui, ou porque a gente não conseguiu conectar, enfim. Mas se você acha pertinente ter um processo só para testar, pode gerar um ticket para a gente, ou colocar lá na central colaborativa, e a gente passa as orientações e a gente avalia depois se é pertinente ou não. Tá bom? Ô, gente, só para responder aqui, tem várias pessoas perguntando se nós vamos disponibilizar o material. Sim, nós vamos disponibilizar a gravação e as perguntas lá no TDN, tá bom? O Thiago perguntou aqui se os clientes cloud já podem utilizar essa funcionalidade. Isso aqui está sendo liberado, tá, gente? No release agora da 12.128. É, vai ser a mesma URL do TCS lá da NFE, aí você vai ter que verificar com o cloud como que vai ser. É a orientação deles. Você pode usar o mesmo ou não. É bem flexível, o processo não te obriga a nenhum dos dois modelos. E tem que ver qual que é o melhor modelo aí, conversando com a equipe técnica lá. É, a Mayra está perguntando aqui como é que ela confere os dados transmitidos no R1000. Seu R1000 aqui, tá? Ele é gerado através de uma filial. E aí, você só vai conferir realmente, para saber realmente o que saiu lá de cada XML, é só conferindo aqui, né? Porque a rotina ela é um XML. Mas se você quiser saber de onde que vem esses dados, aí você pode, a gente tem lá aquela documentação do DNI que eu mostrei, né? E está no cadastro da filial. Lá pelo cadastro da filial eu consigo saber. A Thaís também perguntou se eu poderia excluir um evento que ainda não foi transmitido. Pode, tá? Eu acho que eu não sei se eu tinha mostrado, mas, por exemplo, esses eventos aqui que não estão transmitidos, posso excluir. Pronto, excluir. Sem nenhum aviso, sem nada. Eles não haviam sido transmitidos. O Renato perguntou a respeito específico aqui do comportamento do 2040. Renato, você pode disponibilizar, você pode gerar para a gente um ticket com essa dúvida? Porque não vai ser uma resposta que eu consigo te passar agora, não. Ou então, Isabel, se você puder anotar aí os dados dele e depois a gente responde. Nós vamos disponibilizar junto com o vídeo as perguntas e as respostas.
Eu só não consigo disponibilizar isso para vocês essa semana, porque tem muita pergunta e a gente vai ter que estruturar bem bacaninha. Então aí eu vou pedir um pouquinho de paciência, mas a gente vai disponibilizar sim, junto com o vídeo, tá bom? Tem uma pergunta aqui da Rayane, se antes de transmitir ela consegue verificar se todas as notas foram geradas para REIN. Como que você faria essa verificação da forma como está hoje, tá? Você pode pegar aqui um anexo que tem aqui da para conferência dos dados, tá? E você pode verificar aqui a quantidade de registro e comparar com a sua outra quantidade de registro. Ou você pode customizar isso daqui também, colocando algum campo e tal, para você saber, para você comparar, por exemplo, eu vou lá na minha tela de lançamento, faço um filtro lá para eu saber quais lançamentos eu tenho para gerar, que devem sair na Reinf, e eu faço um aqui para eu identificar. Mas só para deixar um pouco mais tranquilo em relação a isso, você viu que a gente não coloca filtro para você selecionar os eventos. A gente só manda gerar. Você não pode, a gente não dá a opção de você, eu não quero selecionar só até tal data, só do cliente tal. Isso não acontece, tá? Quando você manda gerar, a gente gera tudo. A gente não dá a opção de deixar alguma coisa para trás. E aí, se algum deles tiver problema, o problema vai ocorrer na hora de transmitir, mas gerado ele vai ser. Então você vai estar sempre visualizando eles aqui. E aí pode ser que um ou outro tenha problema, aí você identifique, ou se você, para você não ter este evento aqui, você vai ter que intencionalmente excluir ele, tá? Mas se tiver alguma coisa mais específica em relação a isso, você pode mandar aí de novo, ou consultar para a gente lá pelo atendimento, que a gente olha no detalhe. Teve uma pergunta do Sandro aqui, como que ele corrige um evento rejeitado, tá? O evento rejeitado precisa ser regerado. Então, se eu vier aqui, transmitir os meus eventos, um aqui vai dar erro, tá? Porque está inconsistente. Ah, tá, o meu período está encerrado, eu não posso transmitir. Se eu transmitir um evento e ele teve um problema, e ele pode ter ficado como inconsistente ou como rejeitado, aí eu avalio qual que é a situação, eu tenho que excluir, eu tenho que selecionar esse movimento que foi rejeitado aqui, eu vejo qual que é o problema, eu vou lá no cadastro, corrijo o cadastro, na hora que eu sei que ele já está pronto para transmitir de novo, eu vou excluir este evento aqui e vou mandar gerar de novo, que aí ele vai gerar com os novos dados, e aí eu transmito. O Walter perguntou se as transmissões feitas pelo RINF vão ser desconsideradas. Não é que elas vão ser desconsideradas, é que elas foram feitas em um outro aplicativo. A TOTS também, mas é um outro aplicativo. A gente não consegue unificar os dados, tá? Então, os dados que foram feitos lá na TAF estão no TAF, e eles não serão migrados para o RM. Até mesmo, gente, porque essa tela que eu estou mostrando aqui, todo esse processo, ele é uma opção, tá? Ele não está vindo para substituir o TAF. Eu sei que um dos motivadores que a gente fez é devido à mudança de tecnologia, porque a maior parte dos nossos clientes, ou se não for a maior, uma grande parte, tá? Ele não conhece o Proteus, então ele não tem estrutura de Proteus, ele teve uma série de custos e de problemas junto com a Reinf, porque ele passou a ter que treinar seus usuários, manter um ambiente, e aí manter uma base diferente, e eles faziam isso só para Reinf. Então a gente teve muita gente pedindo e a gente acabou fazendo diretamente no back-office. Mas a gente também tem cliente que já utiliza o Proteus junto com o RM para outros módulos, para outras coisas. O cliente usa o fiscal do RM e as movimentações lá no Proteus. Esses clientes já estão familiarizados com o TAF e podem não querer fazer aqui, tá? Então são duas opções. A gente não está retirando o TAF, não. Pergunta do Jackson: o pedido de exclusão pode ser feito em qualquer evento?
Jackson, não. A REINF só permite você excluir eventos do tipo periódico, que são os eventos de movimentação, que é os eventos 2010, 2020, os 20 alguma coisa, tá? Só que os 299 e os 298 eles não podem ser excluídos. Eles são alteração de status do meu período. O Marcos perguntou aqui quais eventos que serão considerados para gerar o evento. Isso não mudou, tá? É a mesma coisa da REINF. Basicamente, tá? Depende de cada evento. Mas basicamente vai depender se o evento tem NSS, ou se o evento tem rural. Aí a gente tem que ver lá o tipo do evento, enfim. Aí a regra que a gente tem lá na documentação de cada evento. Eu não sei se quando a gente estava integrando com o TAF a gente tinha regra nesse detalhe, eu acho que não, tá? Mas agora a gente tem falando qual lançamento que a gente vai considerar para gerar o 2020, qual lançamento que a gente vai considerar para gerar o 2040, tem tudo isso lá no documento que a gente vai disponibilizar. Na verdade já está disponível, mas nós vamos mandar junto com o vídeo, que a Isabela explicou aí tudo direitinho. A Miriam perguntou aqui se tem algum relatório sobre o totalizador. Pois é, o totalizador, a Receita já me dá. Quando eu pego o 299 aqui, eu vou reabrir meu evento aqui, deixa eu encerrar ele aqui de novo. A Receita já me dá, tá? Só que eu posso acabar, não sendo, isso pode acabar não sendo suficiente. Aí tem que avaliar cada caso, porque eu posso, como eu mostrei aquele relatório, eu posso customizar lá, e lá tem os valores, eu posso talvez colocar em Excel, eu posso talvez pedir um ajuste lá na consulta SQL da minha empresa, eu posso pedir uma melhoria para gente aqui, para disponibilizar alguma coisa que vocês acham interessante e tal, aí tem que avaliar. Mas o período em si, falando bem genericamente, a receita já me dá. Se a questão é só os totais, a receita já me dá. Vou mostrar aqui de novo, pode ser que não estava claro da primeira vez. Uma vez encerrado o período, ele me traz aqui, ó. Os totalizadores estão no XML, tá? Que é o que a receita me retorna. Mas ele me traz aqui, ó. Para o código de receita tal, eu tive um valor de 175,56. Com exigibilidade suspensa de zero. Okay? Para a contribuição de produtor rural do 2050, eu tive o código de receita tal, esse valor. O código de receita tal, esse valor. Aí é como que a gente vai trabalhar essa informação, tá? Como que eu vou conferir isso, como que eu vou acessar meus lançamentos, aí vai de cada um lá, como que ele pode fazer, que pode ser feito aqui, tá? Pelo anexo aqui, ou pode ser feito lá pela própria tela do lançamento, enfim. Cada um tem que avaliar aí qual que é a melhor forma de conferir. E se vê que não está aderente, que não está atendendo, pode gerar para a gente uma demanda que a gente olha aqui a necessidade, tá? Tá. Pergunta da Sueli. Eu enviei a nota pela RINF. O usuário consegue lá dar manutenção? Consegue. A RINF não bloqueia a origem, que é o lançamento ou o movimento. Contudo, quando você fechar o período da RINF, você vai ter que fechar lá o seu período de apuração. Tá? E depois, para reabrir, ele vai te pedir para reabrir o período de apuração. Então, uma coisa está amarrada com a outra. Se você encerrou o período de apuração, você não consegue dar manutenção no lançamento. Então, você vai ter que reabrir a sua apuração, reabrir a sua reinf, alterar o lançamento e depois encerrar os dois. Ah, mas a alteração que eu vou fazer no lançamento não altera a reinf. Beleza, então eu abro só o período, eu não preciso mexer no período da reinf, altero o que eu quiser no lançamento, salvo e depois eu sigo o processo normal. Justamente por isso, tá? Que a gente não bloqueia o lançamento. Porque você pode estar alterando coisas e não interfere na reinf. Na verdade, a grande maioria dos dados dos lançamentos não interfere na reinf.
A Joyce perguntou: eu tenho notas novas, como que funciona? Bom, eu acredito que na maior parte dos casos isso só vai ocorrer quando você fizer a transmissão dentro do período, mas se você tem novas notas, o período seu vai estar aberto da Reinf, né? É só você executar o processo aqui e mandar gerar eventos. Automaticamente a gente vai identificar quais são as novas movimentações e incluí-las todas aqui como não transmitido. O Adriano falou aqui que ficou muito parecido com o processo da NFE. Sim, Adriano, a ideia é dar uma experiência única, né? Qual tela que, não importa a tela que você esteja, você trabalha com os dois processos, você tem os mesmos ícones, quase todos os mesmos status, para a gente tentar ficar mais natural, uma curva de aprendizagem menor aí para os nossos clientes. E Valdo perguntou: olha, para eu excluir um evento, eu não preciso informar o ID da nota? Não, porque a gente já tem todos os dados. Você não precisa digitar. Você vai selecionar o evento e a partir daqui, se você quer excluir esse evento, a gente já sabe quais são, qual é os dados dele, por exemplo, aqui, qual que é o recibo dele, a gente já sabe qual que é a data, a chave dele, a gente já sabe de quais notas que este evento vem, então a gente faz tudo automático. Só você informar que quer excluir que a gente busca todos os dados lá. A Cristina perguntou aqui se o 2050 a gente faz um envio por filial. Pois é, o 2050 não, desculpa, o 5011. O 5011 ele não tem transmissão, tá? O 5011 ele é único por matriz ou por SCP, mas dentro dele vai as movimentações de todas as filiais, ok? Eu preciso de um por período, mas ele não é por filial. O Arthur perguntou se é possível manter uma coligada lá no TAF e trazer as demais para o back-office. Sim, aí é a forma como você vai organizar, tá? Desde que sejam realmente duas coligadas diferentes, a Receita não vai colocar nenhum problema. Só que se forem aí o mesmo CNPJ, o mesmo certificado, a Receita não vai aceitar, tá? O sistema não vai te bloquear, mas a Receita vai te dar erro falando que está em duplicidade, que já tem a transmissão lá, aí não consegue. O Adriano perguntou aqui sobre a consulta de conferência, que é essa aqui que eu estou mostrando. Se eu consigo fazer ela antes de transmitir o evento. A resposta é sim, tá? O que você precisa é gerar o evento, você não precisa transmitir. Você vai gerar, ele vai ficar como não transmitido. Por que tem precisa gerar? Porque aí, neste momento de gerar, é que nós iremos identificar quais movimentações se encaixam e quais são os dados delas. Feito isso, você consegue vir aqui no anexo e trabalhar com a informação que você quiser. O Júlio perguntou aqui sobre o 5011, o 2050. Por coincidência, eu acabei mostrando lá no período, tá? Mas a gente não está mostrando a origem de cada evento, não. A gente tem muita pergunta, muita informação, mas tem tudo bem documentado, não mudou, tá? É a mesma origem que era para o TAF, isso para todos os eventos, tá, pessoal? Mas qualquer pergunta mais direcionada pode gerar um atendimento para gente, ou então manda aqui depois a gente responde. Dados de cada evento, tá, gente? Porque tem muita gente perguntando de campo específico de algum evento. Não vou responder por aqui porque a gente já tem muita informação, tá? Mas eu mostrei a documentação que tem detalhado cada campo, como que ele soma. Se ainda assim não for suficiente, pode ir um atendimento para a gente. Ou então a gente responde depois. Sinaliza aqui, a Isabela anota lá para a gente responde depois, tá bom? Pois é, o Renato falou aqui que
No caso da empresa dele, eles têm uma equipe de TI lá que pode trabalhar essa questão da consulta, que é o relatório de conferências, sem problema. E perguntando sobre os clientes que não têm. Renato, nós já estamos disponibilizando, já está no patch de instalação, lá em objetos gerenciais, todas as consultas que a gente fez, que são essas consultas aqui, ó. Tá? Tem uma para cada evento e elas têm os dados padrão que nós estamos disponibilizando, ok? Todo mundo vai ter acesso a isso daqui. O que a gente deixou claro é que isso não é uma regra. Então, quando a gente disponibiliza um relatório, ele acaba sendo engessado e todo mundo tem que se adequar a ele. Quando a gente decidiu usar essa funcionalidade aqui, a gente percebeu que a gente tinha muitas necessidades diferentes de cada cliente. Então, as nossas consultas, elas demonstram o básico, mas o básico ainda é muita coisa, tá? Que ele mostra valor, mostra cliente, a gente mostra os dados comuns, que a gente entendeu que todo mundo precisa. Mas se alguém precisar de um dado específico que não está saindo da consulta padrão, aí não tem jeito. Aí vai ter que realmente procurar um profissional. A gente tem uma equipe aqui de consultoria que ela é por telefone. Eu acredito que não precisa nem de uma agenda de um consultor. Às vezes, próprio por telefone mesmo, a gente consegue resolver isso. A Marília perguntou aqui, lá no TAF dela, como que ela vai fazer com os dados lá. Então, os dados que estão no TAF, eles são, a gente pode chamar de dados mortos, porque a movimentação daquele período já ocorreu, a gente não vai mais mexer naquelas movimentações, mas de acordo com as regras do fisco, a gente, algum dia, alguém pode pedir isso para a gente, tá? Então, por mais que eu acredito que é isso que ela está optando, que ela vai deixar de transmitir pelo TAF, por mais que você passe a transmitir pelo back-office aqui do RM, aquela sua base lá do TAF, você nem precisa mexer no ambiente. Mas aquela base lá você tem que manter ela guardada por 5 anos, que é o prazo legal que o nosso fisco pede. Se por um acaso, daqui a 2, 3 anos, alguém te pedir esses dados, aí você instala o TAF aí, abre lá, exporta esses dados, demonstra que a pessoa pediu, não sei. Aí tem que avaliar cada caso. Mas você tem sim que guardar esses dados pelo prazo legal. Então, eu não sei se o Jackson fez uma pergunta aqui, para fazer algo parecido para o E-Social, eu uso o TAF complica. Então, Jackson, essa solução que eu demonstrei que ela não tem o TAF. Ela tem o TSS. Eu não sei se era o TSS que você queria dizer. A gente não temos no radar nada no momento para substituir o TSS, tá? Porque hoje o TSS ele já é utilizado nos nossos documentos eletrônicos. E salvo uma situação ou outra aí, ele não é um problema. Porque, no geral, os usuários que operam o sistema não interagem com o TSS. O TSS ele fica um serviço que, na maioria das vezes, está no servidor. O usuário nem vê. Ele sabe que existe e tal, mas ele não precisa interagir. Então, ele não tem uma dificuldade, igual é hoje com o TAF, que o usuário precisa interagir. A versão que isso está saindo é 12.1.28, tá, gente? O, Da- Sim? o David, na verdade, é a versão 12.27, tá? Ah, sim, desculpa. É porque nós estamos na liberação do release 12.1.28, só que já saiu na 12.27. Bem, bem pontuada aí, Isabel. Henrique perguntou se precisa de uma cópia da base de dados do TSS para fazer a homologação. Não precisa, tá? O TSS ele é independente. Quando você cria uma base lá para ele, um ambiente de teste, ele resolve tudo na base que ele precisa e qualquer configuração que for necessária para o TSS, a gente vai fazer no momento da transmissão. É aquilo que eu falei, a gente não tem um processo aqui para fazer separado, porque a gente deixou automático. Quando você fizer a transmissão, nós iremos lá no TCS configurar ele todo, testar todas as conexões e depois transmitir. Sim, a Kátia perguntou se precisa de ter um TCS de homologação. Sim, precisa de um TCS de homologação. Ana perguntou aqui se o ambiente de geração de evento ele é conforme a emissão ou a competência. Então, Ana, essa pergunta ela é as duas coisas. Eu não sei se eu estou respondendo o que você perguntou. Mas o período da REINF ele é mensal. Isso é fixo e não a gente não tem como mexer.
As movimentações de cada evento em si, ela depende do evento. Geralmente é a mesma regra da apuração. Tudo que é saída é emissão. Tudo que é entrada, aí fica sendo a data de entrada, a data de competência, né? O detalhe disso aqui, tá, Ana? Vai estar na documentação bem detalhado. Ô Joyce, você pediu para eu responder a sua pergunta, eu não sei se eu já respondi, se tinha feito mais de uma. Se não tiver feito, você pode fazer novamente, que eu vou chegar. Ela temos muitas perguntas aqui, né? Tem uma pergunta aqui do Genilson, se o protocolo é gerado em PDF. Não, nada hoje no RM, tá? De processos que você faz, por exemplo, entregas de rotina, documentos eletrônicos e também a REINF, a gente não exporta isso, porque no nosso conceito, o sistema ele é mais seguro do que um PDF. Então, não justifica a gente exportar um PDF, tá? Agora, se o motivo da exportação é para outra coisa, para poder enviar para alguém, algum processo específico da empresa, esse protocolo pode ser adicionado nessa consulta em anexo do cadastro, pode ser impresso. Não temos problemas lá. O Jair perguntou aqui sobre o TAF em background. Pois é, o Jair, para reinf, tá? Aí eu estou falando aqui do módulo fiscal, não precisa do TAF nem em background. Não precisa nem instalar o TAF. Agora, para o E-Social, eu não consigo ter certeza, tá? O nosso aqui, só o TCS. A Pamela perguntou quais são os parâmetros para utilizar. Então, é bem simples. É só aqueles parâmetros do TCS que eu demonstrei lá no início. Você informa qual é o. Ele está aqui, tá? Aqui no parametrização do fiscal. Aqui, ó, parâmetros do TCS. Só isso. Aqui você vai informar por filial, ambiente, versão, endereço do TCS e certificado. Feito isso, você já está apto a transmitir em INF aqui pelo back-office. O Emerson perguntou aqui, o cliente que já enviou o RMU em outro sistema. Então, Emerson, você vai finalizar o seu período no outro sistema. Quando você chegar aqui no back-office e fizer a transmissão do RMU, você iniciou um novo período. Se os dados de agora estão diferentes dos dados que você encerrou, não tem problema, não é uma alteração, é um novo período com dados diferentes, tá? Agora, se essa alteração ocorreu no período anterior e você precisa alterar o período anterior, então, antes de encerrar lá no TAF, você atualiza o cadastro, transmite uma alteração, autoriza e depois encerra. E aí, aqui no RM, você já começa com os dados novos certinhos, tá? Só reafirmando de novo, que a Isabela até me ajudou, versão 2.1.27, tá? O João pediu aqui um exemplo do TAF de como que ele vai fazer para começar a usar. A Isabela depois vai disponibilizar junto com o vídeo lá documento nosso. A gente já tem um documento que orienta como que isso vai ser feito.
Pessoal, só um minuto aqui, tá? É porque tem muita pergunta, a ferramenta tá. Vai só apresentar a lentidão aqui agora. Gente, eu acho que a gente já pode finalizar, né? As perguntas que ficaram sem resposta, não se preocupem que a gente vai responder e vai disponibilizar para vocês junto com o vídeo, tá? Nós vamos mandar nós vamos mandar no e-mail que vocês utilizaram para fazer o cadastro aqui para a apresentação e também nós vamos colocar no TDN. Então não se preocupem, realmente não vai dar tempo de responder tudo, ainda tem muita pergunta aqui sem resposta, mas a gente vai responder e manda para vocês por e-mail e no TDN também, tá bom? Eu queria agradecer a participação de todos vocês, foi muito bacana, tá? É, E aí, se vocês precisarem de alguma coisa, pode entrar em contato com a gente, o suporte, eles já estão bem capacitados para poder ajudar e responder suas dúvidas também, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado aí, tá? Quem não respondeu, quem não recebeu as respostas, a Isabela já falou, nós vamos mandar agora. E qualquer necessidade aí de, de melhoria, alguma coisa que vocês quiserem contribuir, pode mandar também pra gente, tá? Central Colaborativa ou atendimento. Muito obrigado, pessoal.